Foi. Voltando aqui da onde a gente parou, que interrompeu o vídeo aí. As artérias, vocês podem observar aqui que a artéria, vocês vão observar aí, né? No slide de vocês. O coágulo sanguíneo obstruindo a passagem de sangue, tá? Vai causar essa parte infartada aí, tá? Por isso que ocorre o infarto agudo do miocárdio, que é a privação de oxigênio fornecido aqui para uma área do coração, tá bom? Quais são os sintomas do infarto? Então, são inúmeros sintomas. O paciente pode apresentar 1, 2, 3, 4, todos, pode, tá? Mas a gente tem que avaliar um por um. Então, suor frio. Esse paciente pode apresentar suor frio antes, mas isso não define que ele está infartando, tá? Falta de ar. Ele pode apresentar falta de ar também, decorrente desse infarto, porque ele sente uma dor, uma pressão no peito, e isso, o paciente fica com medo de respirar. Dor abdominal. Essa dor, ela irradia, então ele sente dor não somente no abdômen, como pode irradiar para o braço, pode irradiar para a região mentoniana. Então, pode ser que esse paciente se apresente com dor abdominal. Palidez, cansaço, todos esses aqui do lado direito não classifica como infarto. Tontura, dor no ombro, aí ou ombro, braços e costas, aí é o que vai definir pra gente, né? A gente vai desconfiar. Dor torácica, irradiando para o membro superior esquerdo, vou desconfiar que ele tem um infarto agudo do miocárdio, tá? Palpitações cardíacas, náuseas ou vômitos e dificuldades para dormir. Só que a gente tem que saber também identificar se esse paciente tem um IAM, não é infecção aguda por mortadela, tá? Infarto agudo do miocárdio, ou uma angina, que a gente vai saber agora, a gente vai ver o que é angina, vai conseguir diferenciar o infarto de uma angina, tá? Quais são os fatores de risco para o IAM? Homens acima de 45 anos e mulheres com 55 anos ou mais têm maior propensão de infarto. Quer dizer que pessoas abaixo dessa idade não tenham propensão para o infarto? Não, tá? O infarto ele pode acontecer em qualquer idade. Lembre-se que bebê novo também morre e carro novo também dá problema, ok? Tabagismo, fatores de risco, idade, hipertensão, paciente hipertenso tem um grande fator de risco aqui para o infarto. Colesterol elevado, diabetes, paciente diabético, tá? Prestem muita atenção. Histórico familiar de infarto. Então eu, Vanessa, filha de pai que teve um infarto e mãe que infartou, tem 100% de chance de ter um infarto. Então, para quem teve um familiar próximo, tá? Pai e mãe, que teve aí o caso de infarto, já contem aí sua porcentagem. Sedentarismo, pessoa que vos fala também é um fator de risco. Obesidade, estresse, alcoolismo. Olha que o alcoolismo tá em quase tudo, hein? Uso de drogas ilegais e estimulantes como cocaína e muitas outras drogas que a gente pega por aí, também é um fator de risco para o infarto, tá? Fiquem ligados aqui nesses fatores de risco, porque possivelmente cairá uma questãozinha dessa aqui na prova e vocês vão estar craques para identificar o que é um infarto agudo do miocárdio.
Qual a conduta? Realizar a avaliação primária, manter a vítima em repouso absoluto, tranquilizar pacientes lúcidos, perguntar sobre outros episódios de dor e uso de medicações, chamar o socorro e não deixar a pessoa sozinha. Manter a vítima em repouso absoluto é isso aqui que vai diferenciar para mim o infarto da angina. A gente vai entender o que é angina e aí eu vou fazer esse comentário, tá? Angina, agora, é caracterizado por dor forte ou sensação de pressão no peito ou na zona do externo que dura menos de 15 minutos. Então, quando a gente for avaliar esse paciente que tem dor torácica, tô sentindo uma dor no peito, eu vou pensar como profissional da área da saúde que ele está tendo um infarto. Mas essa dor durou quanto tempo? Tem 5 minutos que eu tô com essa dor. Não é infarto, é angina, tá? Ela dura menos de 15 minutos e o infarto dura mais de 15 minutos. Pode durar horas, pode durar dias. Eu posso sentir essa dor há uma semana? Pode. Posso sentir a dor há um mês? Pode. Você pode ter tido infartos e nem saber. Como eu já tive casos de pacientes que foram fazer o eletro e não sabiam que tinham infartado. Porque aparece no eletro os locais de infarto. E aí o médico só perguntou: o senhor infartou quando? E aí a pessoa falou: nem sabia que tinha infartado. Então existem esses casos de pacientes que nem sabem que infartaram. Não é considerado uma doença, mas antes um sintoma de uma doença coronária. Então, a angina não é doença, tá? É um sintoma. Aparece frequentemente após esforços físicos, situações de ansiedade ou uma refeição abundante. Aquela pessoa que vai lá no churrasco, come 2, 3 quilos de carne e depois fica lá empanzinado. Essa pessoa pode, achar que está sentindo aquilo dali por conta daquela grande quantidade de comida que comeu, e aí pode ser que eles tenham uma angina que pode anteceder um infarto, tá? É mais frequente no sexo masculino e na meia-idade, embora possa afetar qualquer pessoa. As doenças das artérias coronárias, principal causa da angina, são devidas à aterosclerose nas artérias cardíacas coronárias. O que é aterosclerose? Acúmulo de gordura, colesterol e outras substâncias nas paredes das artérias e dentro delas, causando obstrução do fluxo sanguíneo. Então a gente pode ver aqui na imagem, que o que causa aqui a interrupção do fluxo sanguíneo pode ser uma placa aterosclerótica, tá? Que se gruda ali na parede da artéria. E aí a angina pode ser classificada em estável e instável. A estável está associada ao exercício físico que origina dor. A vítima normalmente ela sabe quando vai sentir dor. Ela se mexe e sabe quando vai sentir dor, tá? Isso é uma angina estável. A instável não é um episódio previsível, pois ocorre abruptamente com a fissura da placa de ateroma. Então a gente pode ver aí na imagem, acompanhem aí no slide de vocês, a placa de ateroma, que há essa fissura e aí não é previsível essa dor. Então a gente diz que é uma angina instável, tá? Insuficiência cardíaca é a falha de um dos lados do coração. Não é uma doença do coração por si só. É uma incapacidade do coração
de efetuar as próprias funções de forma adequada, como consequência de outras enfermidades do próprio coração ou de outros órgãos. Então nós temos aqui os tipos de insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca aguda e insuficiência cardíaca congestiva. A insuficiência cardíaca aguda é um acontecimento súbito e catastrófico e que ocorre devido a qualquer situação que torne o coração incapaz de uma ação eficaz. Então, o coração, ele quando acontece uma ICA, o coração ele não é capaz de fazer a sua função que deve fazer, que é bombear o sangue para todo o nosso corpo de uma maneira eficaz. Já na ICC, insuficiência cardíaca congestiva, pode aparecer de modo agudo, mas geralmente se desenvolve gradualmente, às vezes durante anos. O paciente pode nem saber que tem uma ICC, tá? Sendo uma condição crônica, gera possibilidade de adaptação do coração, o que permite uma vida prolongada se tratada corretamente. Então, pacientes que têm ICC, eles podem viver normalmente com o tratamento adequado. O coração ele não funciona da forma que tem que funcionar, como o meu e o seu, mas com o tratamento adequado ele pode chegar, né, a se adaptar. Tudo na vida a gente vive de adaptação do meio, né? Então esse coração vai ser adaptado para o paciente sobreviver. Já na ICA não é um acontecimento súbito catastrófico. Então pode ser um fulminante, né? Vamos dizer assim, um fulminante ou não, tá? Então aqui, nessa imagem, eu trouxe para vocês aqui a insuficiência cardíaca. Aqui nós temos do lado direito um coração saudável e do lado esquerdo um coração com insuficiência cardíaca. O músculo cardíaco aqui, ele vai ficar enfraquecido, tá? A gente pode ver aqui os átrios e os ventrículos, tá? Os átrios e os ventrículos, eles vão ser dilatados e não vão bombear o sangue de uma forma eficaz, tá? E o músculo cardíaco vai ficar enrijecido. Então, ele consegue sobreviver aqui com essa forma aqui desse músculo cardíaco enrijecido. Ele se adaptou a isso. Possa ser que sim, possa ser que não, tá? Aqui também é só para vocês entenderem. Quando vocês derem uma olhada aí no slide de vocês, se vocês lerem, vocês vão entender, tá? Não vou ficar falando para não deixar o vídeo mais extenso ainda, mas é de fácil entendimento aí. Sinais e sintomas. Quando falha o ventrículo esquerdo, o território que congestiona é o pulmonar. Lembrem lá do coração bonitinho. E pode haver dispneia, ortopneia. O que é ortopneia? Vou esperar a resposta de vocês. Mentira. É a respiração dificultada quando na posição deitada, tá? Edema agudo de pulmão grave. Então, tudo isso aí são sinais e sintomas da falha do ventrículo esquerdo. Falhando o ventrículo direito, ele pode apresentar edema, principalmente nos membros inferiores e fígado, e além de outros órgãos também pode ficar edemaciados. E aí a gente vai seguir, tá, com o tratamento pré-hospitalar normal, que a gente já viu lá no início, que é a avaliação primária desse paciente, avaliação da cena, os exames necessários, né, verificar uma pressão, uma glicose, fazer a avaliação lá toda que a gente já viu e, se necessário e possível, avaliação secundária. E levar esse paciente para o hospital, tá? Não esqueça.
caso necessário, caso seja indicado a transferência desse paciente. AVC ou AVE, acidente vascular encefálico. O que é o AVC? Pode ser definido como surgimento de um déficit neurológico súbito causado por um problema nos vasos sanguíneos do sistema nervoso central. Classicamente, o AVC é dividido em dois subtipos: o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, o coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo. Vocês podem ver aí no slide de vocês, tem um coágulo que está bloqueando o fluxo sanguíneo para a área do cérebro, tá? E no AVC hemorrágico, há um sangramento que ocorre dentro ou ao redor do cérebro, tá? Causando esse AVC. Então a gente pode ver aí, o próprio nome já é sugestivo: isquêmico e hemorrágico. Então, como que eu vou diferenciar? Hemorrágico é sangue e o isquêmico é um coágulo sanguíneo, um coágulo que bloqueia ali o fluxo sanguíneo para a área do cérebro, tá? Quais são os sintomas de AVC? Dor de cabeça constante, uma dor que é considerável, tá? Dormência em um dos lados do corpo ou nos dois, tá? Uma fala dificultada. Esse paciente ele não consegue falar com você de uma forma efetiva, tá? Visão turva, ele pode ver as coisas embaçadas, tá? Falta de equilíbrio, então esse paciente ele vai tentar se equilibrar, mas por conta da dormência ele não tem o tato, né? Ele não consegue se firmar no chão. E aí a gente vai usar uma escala pré-hospitalar, escala de Cincinnati, tá? Resumindo ela, a gente usa a sigla aqui do SAMU. Então, o que é o S? Sorria. Peça ao paciente para sorrir para você. Ele só vai conseguir sorrir com um lado. Um lado não vai se mover. Então, você vai falar, sorria. Aí ele vai fazer assim, ó. Um lado se move, o outro não se move. Isso já é um indicativo de AVC. Continue a escala. O A, abrace, peça para ele levar os membros superiores. Então você vai falar, levanta o braço para mim, como se você fosse dar um abraço. Ele vai tentar levantar o outro braço e não vai conseguir. Então, ou ele pode nem conseguir levantar os dois, tá? Ele consegue levantar ou não consegue, perdeu a força muscular de um dos braços. O M, música, mas não vou pedir para ele cantar uma música, né? Dificuldade na fala. Repita uma frase, né? Qual o seu nome? Peça para ele falar alguma coisa. Esse paciente não vai conseguir falar de uma forma que você entenda. Ele vai falar uma coisa enrolada, uma dificuldade na fala dele. E o U é urgente. Se esse paciente apresentar o SAM, o U é urgente, então ele precisa ir para um serviço de atendimento de urgência. Então ligue para o SAMU, tá? É só uma forma da gente entender, tá bom? Ataque isquêmico transitório, AIT, ou mais comumente conhecido como TIA, tá? É um acidente vascular cerebral cuja recuperação é completa. Então, o ataque isquêmico transitório tem uma recuperação completa dentro de 24 horas, tá? Ele não fica com sequelas. Normalmente antecede a um AVC completo. Quais são os sintomas? Fraqueza, dificuldade de se fazer entender,
cefaleia repentina, náuseas e fotofobia. Fotofobia é aquela pessoa que não consegue ficar olhando para a luz. A vista dela tem aversão à luz. Isso se chama fotofobia, tá? Quais são as sequelas do AVC? Doenças vasculares cerebrais representam a segunda causa de demência. Então, os pacientes podem ter demência, ocorrendo alteração na memória, raciocínio e atenção. Então, esses pacientes, geralmente, eles ficam dependentes da gente, tá? Alterações comportamentais, alterações na fala, depressão e limitação física para atividades da vida diária também são sequelas e resultam em dependência do paciente. Muitas das vezes ele perde a autonomia de tomar um banho, tá? Ele perde a autonomia de ir no banheiro sozinho, ele não consegue fazer coisas que ele fazia no cotidiano, lavar uma louça, varrer uma casa, sentar no sofá, levantar da cama. Então, esses pacientes entram em depressão também, né? Imagina do dia para a noite, você está acostumado a fazer tudo, perder essa autonomia, né? Ter essa doença e perder essa autonomia. É complicado, tá? Então, a gente, além de tratar propriamente o paciente, se nós tivermos alguém nessa situação em casa, a gente tem um pouquinho de paciência e tente entender, se colocar no lugar do outro, tá? Não só o APH, mas o atendimento em si de outras pessoas, problemas, né, da vida. Quando a gente for atender as pessoas, tente se colocar no lugar do outro. É muito fácil a gente chegar e falar assim, caraca, essa pessoa aí desmaiou só para chamar atenção. Mas qual o motivo que ela quer chamar atenção? Então, vamos ter um olhar holístico do paciente, né? E ter empatia por esse paciente. Agora deixa eu continuar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Como evitar o AVC? É possível prevenir um derrame cerebral e suas devastadoras consequências com acompanhamento médico regular, controle de fatores de riscos modificáveis. Que são fatores de risco modificáveis? É aquilo que eu posso modificar, né? Sedentarismo, tabagismo, mas o que? Alcoolismo e entre outros, tá? O que eu não posso modificar? Idade, sexo feminino ou masculino. Tem coisas que eu não consigo modificar, mas os modificáveis, se eu tiver um controle, eu consigo evitar o AVC. Atividades físicas regulares, batendo na tecla de novo, hein? Professores de educação física aí, coloca esse povo para fazer exercício. Emergências clínicas respiratórias são aquelas que se referem às anomalias do sistema respiratório. Dentre elas nós temos a asma brônquica, que é uma das doenças respiratórias crônicas mais comuns, juntamente com a rinite alérgica e a dor pulmonar e a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC. A gente vai falar sobre a DPOC já já. Aqui nós podemos ver num lado o pulmão saudável e do outro lado aqui o pulmão com asma, né? Que a luz do vaso aqui, né? Ela tá obstruída, tá? Vocês vão ver melhor aí nos slides de vocês. Quais são os sintomas de asma? Tosse seca, chiado no peito, dificuldade para respirar, respiração rápida e curta, desconforto torácico e ansiedade. Tudo isso aqui são sintomas de asma. Isso aqui a gente consegue tratar. Se o paciente já não tiver aquela bombinha, geralmente o paciente asmático usa a bombinha que já é dele,
tá? A gente precisa agir aí com medicações e, no caso, se for uma ambulância básica, só oxigênio, tá? Porque nós, numa ambulância básica, sem a presença de um médico, não tem como fazer medicação para esses pacientes. Os sintomas pioram à noite, nas primeiras horas da manhã, ou em resposta à prática de exercícios físicos, à resposta de alérgenos, à poluição ambiental e a mudanças climáticas. Agora a gente vai falar sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, mais conhecida. Tá? Então, entre as DPOCs, nós temos a bronquite crônica e o enfisema, tá? Então, a bronquite crônica é a inflamação da mucosa nos tubos brônquicos que transportam ar para dentro e para fora dos pulmões. Então, aqui a gente pode ver a inflamação aí no slide de vocês. Como que fica aqui essa inflamação em volta aqui dos tubos? E o enfisema é uma doença respiratória na qual os pulmões perdem a elasticidade devido à exposição constante a poluentes ou tabaco, principalmente o que leva à destruição dos alvéolos, que são as estruturas responsáveis pela troca de O2. Então aqui a gente pode ver também na imagem aí, os alvéolos crescem e se unem e perdem essa elasticidade, a força para expulsar esse ar, tá? Então isso é um enfisema pulmonar, ok? Hiperventilação é a condição que se estabelece quando a ventilação pulmonar é maior que a necessária para a eliminação de CO2. Em outros termos, é um acréscimo anormal da quantidade de ar que ventila os pulmões, seja pelo aumento da frequência ou intensidade da respiração. Então, o paciente, a gente já sabe, né? A gente já falou sobre isso em outras aulas da hiperventilação. Quando há um acúmulo de oxigênio, não tem a capacidade de eliminar o CO2, tá? Então, as causas mais comuns de hiperventilação são ansiedade, exercícios físicos, a pessoa não respira adequadamente. A pessoa fica lá respirando e ela não respira, inspira e expira. É uma respiração curta e superficial. Então, isso acaba causando ali a interferência da troca de O2 e CO2. Febres, doenças respiratórias também costumam levar a esse estado. A hiperventilação pode estar associada a ataques de pânico e outros transtornos de ansiedade, segundo a sua classificação. Depende lá também da classificação que o médico vai dar. Então, o paciente começa a respirar. Muitas das vezes é só ansiedade desse paciente e acaba causando essa hiperventilação. O paciente pode vir a ter um desmaio por conta dessa hiperventilação também, tá? Então, ali os sintomas: falta de concentração e memória, insônia, xerostomia. O que é xerostomia? Baixa produção de saliva pelas glândulas salivares, então há essa sensação aqui de boca seca, transpiração excessiva, visão turva, síncope e depressão nesses pacientes, tá? Então, uma coisa desencadeia a outra, tá? O paciente não vai apresentar tudo que está aqui nesse momento, tá? Ele pode apresentar uma, duas ou três coisas, mas tudo, coitado desse homem que apresentar tudo isso daqui, tá? Mas pode ser que apresente.
também pode ser que ele apresente isso daqui por conta de uso de medicações, tá? Ele pode ter uma ansiedade com o uso da medicação ou simplesmente por algum medo ou fobia, tá? Outras emergências clínicas. Então nós temos aqui abdômen agudo. Acontece nesses pacientes com abdômen agudo dor intensa e rigidez na parede do abdômen, causado por doenças ou lesões de alguns dos órgãos contidos na região abdominal ou ainda por obstrução intestinal. Quais são as principais causas desse abdômen agudo? São dores mesmo, tá? No abdômen. Apendicite aguda, úlceras perfuradas, enfermidades agudas na vesícula biliar, obstrução intestinal, gravidez ectópica e outros problemas ginecobstétricos. Então a gente vai ver rapidinho um por um, para a gente entender um pouquinho só do que os pacientes podem apresentar para a gente precisa ter pelo menos uma noção do que a gente vai pegar pela frente, tá? Então aqui apendicite. A gente tem o apêndice, tá? Apêndice normal e o apêndice inflamado. Isso aqui não serve para nada, mas tá lá só para doer e fazer a gente ir pro hospital. Então esse paciente, né, que vai lá apresentar apendicite, ele tá do lado direito, né? Ele pode irradiar a dor a qualquer lugar do abdômen do paciente. Ele pode ter uma dor generalizada, como pode tem uns testes que a gente faz para saber se é apendicite, tá? Depois, se alguém quiser saber, eu vou falar para vocês em sala de aula, tá? Mas no geral, assim, a gente só precisa saber identificar. E aqui a gente tem o apêndice inflamado. Aqui nós temos a úlcera perfurada, tá? Então a gente tem uma úlcera esofágica, úlcera gástrica, úlcera. Então as úlceras perfuradas também doem pra caramba. Pra quem tem úlcera sabe disso, que é uma dor que é constante e aumenta, principalmente sem uso de medicação. Enfermidades agudas na vesícula biliar, tá? Qual que é a função da vesícula biliar? É armazenar bile, que é um líquido produzido pelo fígado que atua na digestão de gorduras no intestino. Então, aqui, ó, nós temos o ducto biliar obstruído. Se há essa obstrução aqui, há uma dor que se torna insuportável também. Obstrução intestinal, por qualquer motivo. Eu não sei qual motivo está obstruindo o intestino do paciente. Pode ser N coisas, tá? Aqui pode ser fezes, pode ser muitas coisas obstruindo ali o intestino do paciente. Então, também causa uma dor grande. Geralmente, quando a gente tem uma obstrução intestinal, a gente pega um abdômen mais enrijecido, tá? A palpação, quando a gente tocar, a gente pega resistência à dor, tá? Esse paciente vai reclamar que está sentindo muita dor. Não fiquem ali procurando a dor, como a gente já falou lá na avaliação secundária, tá? A gravidez ectópica, a gente já falou também na aula de trauma de gestante, tá? É a gravidez nas trompas, tá? Aí na imagem de vocês, dá pra ver direitinho, identificar. Sinais e sintomas. Dor abdominal, posição fetal. Esse paciente, por estar sentindo dor abdominal, ele tende a se encolher todinho, porque essa posição vai gerar conforto a esse paciente. Porque na posição ereta ele está tendo um desconforto abdominal. Então,
Geralmente esses pacientes se apresentam na posição fetal, tá? Eles ficam deitados lá. Rigidez abdominal, o abdômen fica duro, tá? Duro, em tábua. A gente vai apertar ele vai estar duro. Distensão, protuberância, massas viscerais ou palpáveis e sinais de trauma. Isso aqui vai depender de cada caso, tá? Paciente que tiver obstrução de intestino, pode ser que tenha uma protuberância ou massa. Depende de cada caso, tá? Sangramento retal pode também acontecer. Hematura, que é o sangramento na urina. Sangramento vaginal sem relação com a menstruação. Aí vai lá na gravidez. Tudo aquilo que a gente já falou lá no trauma de gestante vai se enquadrar aqui no sangramento vaginal, tá? Náuseas, vômitos, dor no ombro, dor referida por irradiação, tá? Em algum local tá doendo no abdômen e aí pode ser que irradie. Aí a gente precisa, né? Muitas pessoas vão confundir com o infarto, porque o infarto ele dói no tórax, né? Pode irradiar para o abdômen e braço. Já o abdômen agudo, ele dói na barriga, né? No abdômen do paciente e pode irradiar para o membro superior também. E aí a gente tem direito de errar, tá? Só que, dependendo da minha avaliação, dependendo de todo o quadro do paciente, a gente consegue diferenciar ou não. Tremor, angústia, mal-estar generalizado, palidez, sudorese, respiração rápida e superficial, pulso rápido e sinais de estado de choque hemorrágico, tá? Tudo isso daqui são sinais e sintomas. Agora a gente vai falar sobre o alcoolismo, que também é uma emergência clínica. O que é o alcoolismo? É geralmente definido como consumo consistente e excessivo ou preocupação com bebidas alcoólicas, ao ponto que este comportamento interfira com a vida pessoal, familiar, social ou profissional da pessoa. Pode potencialmente resultar em condições como doenças, tá? Psicológicas e fisiológicas, assim como, por fim, na morte. Então, o paciente que é alcoólatra, ele tem interferência, tá? Aqui na sua vida pessoal, familiar, social, profissional da pessoa, tá? E isso é uma emergência clínica, porque muitas das vezes a gente vai pegar esses pacientes. Na maioria das vezes, a gente pega esses pacientes aqui no atendimento de emergência. Bebidas alcoólicas. É toda bebida que contém álcool etílico ou etanol. Então aqui nós temos um quadrinho, não vou ler para vocês, tá? Depois vocês dão uma olhada aí no quadrinho. Com a origem, a bebida fermentada e a bebida destilada, tá? De cada um que é consumido. Agora a gente vai diferenciar o uso, o abuso e a dependência do álcool. Muita gente vai ficar aqui, não, porque eu só uso. Então, para o pessoal que só usa, faz-se referência àquele consumo que, por produzir-se com frequência mínima e em quantidades pequenas, não leva o indivíduo a consequências negativas. Então, o uso do álcool, né, não interfere na vida desse paciente em maneira nenhuma, tá? O abuso do álcool. Considera-se abuso de álcool quando uma pessoa utiliza, mesmo que constantemente, álcool em quantidade suficiente para causar problemas de saúde ou outra espécie, como brigas e acidentes automobilísticos. Então, quando a gente tem alguma briga ou acidentes automobilísticos, é o abuso do álcool. Nós temos aí, né, um caso recente, né, porque foi apagado aí pelo coronavírus, mas fica gravado
pra gente como profissional de saúde, daquele médico psiquiatra que ofendeu, né? Ofendeu a nossa colega de trabalho, de técnica de enfermagem no hospital. Diz ele, né, que ele estava sob o efeito do álcool. E isso já foi um abuso, né? A gente pode ver aí o abuso do álcool. Que ele não se meteu em brigas necessariamente, mas ele começou a ofender, né? A gente vai ver mais pra frente que esses pacientes, eles perdem a noção do que estão fazendo. Não estou justificando o fato do médico ter feito isso, não. Repudio 100%, tá? Dependência. Esse tipo de consumo se dá nas pessoas que têm desenvolvimento, tolerância entre álcool, ante o álcool, cada vez que tem que beber maiores quantidades e sentem abstinência. Então, esse paciente que tem dependência são os pacientes que sentem abstinência do álcool, tá? O efeito do álcool sobre o organismo. O consumo excessivo de álcool pode causar problemas clínicos e psicológicos. Problemas clínicos. Sistema nervoso pode causar amnésia. Nos períodos de embriaguez acontecem de 30% a 40% das pessoas no fim da adolescência e início da terceira década de vida. Então, no sistema nervoso pode causar amnésia. Os pacientes, né, podem fazer coisas que depois eles não se lembram, como foi o relato desse médico aí, que ele disse que não lembrava o que estava fazendo, né? Só relembrou por conta do vídeo que mostraram a ele. Sistema gastrointestinal. Grande quantidade de álcool ingerida de uma vez pode levar à inflamação do esôfago e estômago, que pode levar a um sangramento, além de enjoos, vômitos e perda de peso. Então tem esse mal também aqui no sistema gastrointestinal. E câncer também, ó. Os alcoólatras estão 10 vezes mais sujeitos a qualquer forma de câncer do que a população em geral. Sistema cardiovascular. Doses elevadas por muito tempo provocam lesões no coração, provocando arritmias e outros problemas como trombos e derrames consequentes. Hormônios sexuais. O metabolismo do álcool afeta o balanço dos hormônios reproduzidos nos homens e na mulher. Pode contribuir para a feminilização dos homens com o surgimento, por exemplo, de mamas. Acontece bastante da gente ver, né, os homens que bebem bastante com aqueles peitinhos, né, mais avantajados. Hormônio antidiurético. Esse hormônio inibe a perda de água pelos rins e o álcool inibe esse hormônio. Como resultado, a pessoa perde mais água que o habitual, urina mais, o que pode levar à desidratação. Então, quando a pessoa fala assim, a gente escuta bastante isso. Ah, porque a bebida é diurética. Ela não é diurética. Acontece esse fenômeno aqui, tá? Ela inibe a perda de água pelos rins e o álcool inibe esse hormônio, né? E aí tem o resultado da pessoa perder mais água do que o habitual e ela vai fazer xixi mesmo, vai fazer bastante xixi, tá? Os problemas psicológicos. No hipocampo, a gente pode ver aqui, ó, no verdinho, olhem aí no slide de vocês, está ligado aos processos de memorização. Então, esse paciente alcoólatra não vai lembrar o que estava fazendo, muitas das vezes dependendo da quantidade de álcool no organismo, tá? No lobo frontal está ligado à concentração, a gente pode ver o lobo frontal aqui, tá? Ao planejamento e à iniciativa.
essa área é essencial para qualquer pessoa controlar o impulso e medir as consequências dos seus próprios atos. Então, acontece que os pacientes, né, perdem os seus sentidos, ficam desinibidos, começam a falar um monte de coisa, fazer um monte de coisa, e aí colocam a culpa na bebida. Na verdade, só vai uma consequência do que você, né, as pessoas fizeram. Aqui o etanol no sangue, as gramas por litro, o estágio que a pessoa vai ficar e os sintomas, tá? Então depois vocês deem uma olhada também nesse quadrinho aqui, tá? Estamos quase acabando. Agora a gente vai falar sobre o coma alcoólico. Acontece quando uma pessoa fica inconsciente devido aos efeitos do excesso de álcool no organismo. Geralmente, ela ocorre quando se bebe descontroladamente, ultrapassando a capacidade do fígado de metabolizar a bebida, o que leva à intoxicação do cérebro e de diversos órgãos do corpo. Essa condição é considerada um estado grave e, caso não seja rapidamente tratada, pode levar à morte. O paciente em coma alcoólico tem diminuição da capacidade respiratória e do ritmo cardíaco, além de queda dos níveis de glicose no sangue ou outras complicações como desenvolvimento de arritmias. Esses pacientes chegam graves pra gente, tá? Em coma alcoólico. E aí, os sinais e sintomas desses pacientes mais clássicos das condições é ficar desacordado. A gente pega esses pacientes em coma mesmo. E pode surgir, o que pode surgir antes? Sonolência excessiva, desmaio, perda de consciência, dificuldade de articular palavras, incapacidade de se concentrar, perda da sensibilidade dos reflexos, dificuldade de andar ou se manter em pé. Então, os pacientes, eles apresentam alguns sinais que podem levar ao coma alcoólico. Como que é feito o tratamento desses pacientes? É feito pela equipe médica, tá? A equipe de enfermagem, a equipe médica, vai colocar um soro diretamente na veia para hidratar e acelerar a eliminação do álcool no organismo. Também se faz o uso da glicose intravenosa. Então, pegar paciente com coma alcoólico e enfiar debaixo da água, isso aí não auxilia muito no tratamento desse paciente, tá? Reposição de vitamina B1, além da regularização dos níveis de eletrólitos, caso estejam alterados. Caso seja necessário, o médico poderá iniciar a aplicação de medicamentos antieméticos ou anticonvulsivantes. Antieméticos é para ele não vomitar, anticonvulsivante é para ele não convulsionar, de acordo com os sinais apresentados pelo paciente. Será necessário o monitoramento contínuo dos dados vitais, tá? Os sinais vitais do paciente, pois é possível que haja piora do quadro e uma parada respiratória ou cardíaca. Então a gente tem que tomar cuidado com esse paciente que está em coma alcoólico ou que está alcoolizado. Ele pode apresentar inúmeras coisas pra gente e a gente precisa identificar. O tratamento basicamente é esse aqui. Eu não tenho outro tratamento para esses pacientes em coma alcoólico ou alcoolizados, a não ser, né, vai para casa, deita e dorme, que é o que mais a gente faz. Eles chegam lá pra gente, a gente pega a ampolinha de glicose, dá pra ele, na boca dele, 2 ou 3, e aí vai pra casa descansar e amanhã você acorda bem, tá? Mas tem uns que não acordam bem, tem uns que eles vão para casa ou fazem besteira pelo caminho ou bate o carro e assim vai, né? Infelizmente. Então, hoje você acha cansativo
eu também, né? Falar não sei quantas horas no vídeo, porém mais tarde receberá a recompensa por todo esse tempo que você passou estudando, tá? Então, para aqueles que permaneceram até o fim, parabéns para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa aula e que possa ser proveitosa para vocês, tá bom? Até a próxima!